Olá pessoal, no Clássicos do Xadrez de hoje vamos ver uma partida de Alexander Morozevich, de brancas, jogado em 2004 nas Olimpíadas de Xadrez contra ninguém mais ninguém menos que Viktor Korchnoi. Viktor Korchnoi, para quem conhece um pouco da história do xadrez, é um dos poucos jogadores que teve um placar igualado contra o Fischer. E ele foi a grande pedra no sapato do Anatoly Karpov nos anos 70, mas o Karpov sempre ganhava dele. Então, agora aqui o contexto é de Olimpíadas, Morozevich versus Korchnoi. Korchnoi defendendo a Suíça e o Morozevich defendendo a Rússia, jogado em 2004. Cavalo F3, cavalo F6, bispo B5, A6, Rui Lopes no tabuleiro. Bispo A4, cavalo F6, linhas tradicionais. D3, uma jogada moderna. O que se jogava antes aqui? Roque, C3, enfim. D3, B5, bispo B3, bispo C5, tudo normal. Cavalo C3, D6, abrindo o bispo de casas brancas. Cavalo D5, avançando o cavalo para o centro do tabuleiro. E o Korchnoi joga cavalo G4, já com fome da casa F2, hein? E claro, né, se o cavalo entra aqui, tem um belo garfo, né? Mas o Morozevich não é bobo nem nada, claro que viu isso. Roque, veio cavalo A5, ameaçando o bispo que é a alma... Opa, não é aqui. O bispo que é a alma da Rui Lopes. O bispo de B3. Deixa eu só fazer aqui essa seta direito. Ok. Ameaçando o bispo de B3 e o computador acha melhor H6. Bom, mas o Korchnoi joga cavalo A5. E agora, pessoal, o lance para as brancas aqui foi uma novidade na época. Bispo G5, ameaçando a dama, protegido pelo cavalo, desenvolvendo mais uma peça. Acredito que é um lance sem defeitos, né? O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos antes o questionamento ao cavalo, né? Com H3, cavalo B3, A por B3, C6, cavalo E3, H5. E aí, claro, né? Se abrir aqui, acabou o jogo, né? Por quê? Porque tem isso aqui. E dama aqui, claro, tem que tirar o cavalo, mas aí, enfim, pode vir bispo para pegar o cavalo, enfim. Toda a diversão tá com as negras. Então, tomar esse cavalo aí é pedir para se incomodar. Então, D4. E por D4, cavalo D4, dama B6. Olha aqui a bateria montada, né? Olha aí, gente. H por G4, bispo por D4, G por H5, volta a fechar a coluna H. Então até que ficou bem. E foi para o empate. Então, realmente, Morozevich e Korchnoi, principalmente o Morozevich, não ia ficar numa linha morna dessas em que as chances estão mais com as negras. Então ele jogou bispo G5. Korchnoi joga com F6, tranquilo. O bispo volta para D2. Cavalo por B3, A por B3, C6 pelo Korchnoi. E agora vem o lance do Morozevich, que acaba com a partida, gente. Acaba com a partida em apenas 13 lances. Pode dar uma pausa e ver se você consegue descobrir o lance de brancas do Morozevich contra Viktor Korchnoi. Então, gente, meus parabéns se você achou o lance. Bispo A5 e o Korchnoi abandonou. Qual é o problema? O problema é isso aqui, ó. Conforme vocês estão vendo aí a progressão das setas, o bispo em A5 está bem protegido pela torre de A1, ameaça a dama e depois entra o cavalo em C7, dando um garfo no rei e na torre de A8. E detalhe, esse bispo dá suporte para o cavalo retornar. Então é uma torre limpa. Pô,
Se já em partidas de amadores uma torre limpa já é vantagem decisiva na imensa maioria das vezes, acho que sim, né? Imagina numa partida de grandes mestres desse calibre, nem precisava ser a torre inteira, podia ser a torre pelo cavalo, já é questão pacífica aqui, que é vitória técnica para o time das brancas. Porque, vejam só, apesar de não haver mais a alma da Ruy Lopes, que é o bispo de Casas Brancas, as brancas têm um plano muito simples. Restringir o jogo adversário com H3, esse cavalo volta e pode abrir o centro e atacar o rei. É isso aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.